Hoje eu quero comentar com vocês sobre o fato de que no dia a dia, e também em ambientes mais formais, questionar um ponto de vista pode ser interpretado como um ataque pessoal, né, ao seu proponente. Todos sabem disso. Nós que somos profissionais do ensino e da pesquisa, nos vemos frequentemente envolvidos, né, em discussões que podem variar em graus de formalidade, né, sobre uma ampla variedade de temas. Esse cenário é semelhante para os políticos, como deputados, senadores, né, que dedicam uma grande parte de seu tempo a debater questões de interesse, né, coletivo. Nesse último caso, as discussões podem ser mais intensas, né, emocionalmente e repletas de falácias, né. O objetivo nem sempre é convencer sobre os fatos, né, mas simplesmente convencer a maioria sobre as próprias crenças, muitas vezes não justificadas, né. Então, não vamos discutir aqui o que são falácias ou quais são, né, os seus tipos. Não é isso. Já existe muito material audiovisual disponível que aborda, né, esse tema. Vamos focar especificamente em algumas regras muito interessantes, muito interessantes, apresentadas em um dos capítulos do livro Uma Teoria Sistemática da Argumentação, escrito pelos holandeses Frans Emeren e Roby Rotendost. Este capítulo estabelece regras para discussões críticas. Bom, uma discussão crítica, segundo os autores, seria algo mais alinhado com uma discussão racional, né? No entanto, não se refere ao racionalismo do iluminismo, né? Nem ao tipo de racionalismo evidenciado na matemática, na física, né? E assim por diante. Trata-se de uma abordagem voltada para a razoabilidade, ou seja, o emprego saudável do raciocínio. Então, discussões que evitam cair no ridículo, por exemplo, no absurdo, no extremismo, né? Isso seria o conceito de racionalidade para os autores. A razoabilidade aqui não é concebida no sentido geométrico, né, da lógica formal, que se fundamenta em premissas irrefutáveis, né, como todos sabem, e muitas vezes premissas inflexíveis, né, que fecham o debate, a discussão. Também não é entendida no sentido antropológico da razoabilidade, que está atrelada, né, aos procedimentos consensualmente aceitos em uma determinada comunidade, também conforme explicam os autores. Assim, a razoabilidade para os propósitos das discussões críticas, conforme interpretada neste capítulo, assume uma abordagem mais, vamos dizer, dialética, né? Em detrimento de uma perspectiva geométrica ou de uma perspectiva antropológica. A abordagem dialética se fundamenta no princípio lógico de que uma afirmação e sua negação não podem ser verdadeiras ao mesmo tempo. Uma delas precisa ser revogada ou retratada ao longo da discussão crítica. Note que isso, evidentemente, exigirá dos debatedores um nível de humildade significativo, né, que nem sempre vai estar presente, né? Vamos analisar agora não cada uma dessas regras individualmente, mas sim oferecer, na verdade, uma síntese, né? Comentários gerais sobre essas regras. Em uma discussão crítica que emprega uma abordagem dialética, né, o núcleo da discussão é um processo no qual um ponto de vista é defendido por um protagonista e questionado ou criticado por um antagonista. Ambas as partes estão
interessadas em resolver suas divergências de modo crítico e eficaz, né? Isso significa, pessoal, que o foco está nas diferenças de opinião, de pontos de vista, sem a presença de questões pessoais, né, subjacentes. Por exemplo, a discussão crítica é dividida em 4 fases: a fase de abertura, a fase de confronto, a fase de argumentação e a fase de conclusão. Vou repetir: a fase de abertura, a fase de confronto, a fase de argumentação e a fase de conclusão. A fase de abertura é absolutamente vital para o sucesso da discussão crítica. É neste momento que os participantes estabelecem as regras, né? Identificam se assumirão os papéis de protagonista ou de antagonista e decidem pelo engajamento ou não na discussão. Isto é, ainda é possível desistir durante essa fase inicial, sem estar desrespeitando as normas da discussão racional, crítica, saudável, né? Enfim. Se optarem por continuar com a discussão, eles devem aderir às regras estabelecidas, se desejarem um debate crítico e construtivo. Em outras palavras, seguir as regras, as normas da discussão não é mais opcional. Se não houver um consenso ou concordância, né, sobre as regras, qualquer um dos participantes pode optar por não prosseguir, né, a discussão. Essa é a fase de abertura. Na fase de confronto, um ponto de vista é apresentado por um dos debatedores e pode ser questionado pelo outro, caso haja realmente uma discrepância nas perspectivas. Se não existir tal questionamento, tal divergência, a próxima fase, que é a fase argumentativa, pode se tornar desnecessária, né? Ou, no mínimo, fica mais fácil de acontecer, né? Nesse estágio de confronto, né, qualquer indivíduo, independentemente dos seus status, de seus títulos, qualquer indivíduo tem o direito de apresentar um ponto de vista e de questionar esse ponto de vista, assumindo assim os papéis de protagonista ou antagonista na discussão. Esses papéis devem permanecer fixos ao longo do debate, embora isso possa não ocorrer sempre, né? Por exemplo, eu percebo que em uma discussão com vários, né, subtemas, os papéis podem se alternar conforme os temas vão mudando, né? Desde que essa possibilidade de alternância tenha sido acordada antes do início da discussão também. Se um debatedor apresenta um tema, todos têm o direito de desafiar esse debatedor a defender seu ponto de vista. Eu vou repetir. Se um debatedor apresenta um tema, um ponto de vista, todos têm o direito de desafiar esse debatedor a defender seu ponto de vista. Trata-se de um direito inquestionável. Não é uma obrigação desafiar o proponente do ponto de vista a defender esse ponto de vista. É um direito, não obrigação. Se o proponente aceitar o desafio, ambos os sujeitos ficam sujeitos, né, às regras da discussão crítica. Ambos são obrigados a seguir as regras da discussão crítica. Então, a discussão avança para a fase seguinte, a fase argumentativa, né? A partir deste ponto, o protagonista tem não apenas o direito, mas também a obrigação de defender seu ponto de vista, caso tenha sido, né, desafiado. A obrigação de defender tal ponto de vista cessa, termina, acaba, apenas se ele, o protagonista,
se retratar ou retirar o ponto de vista em qualquer momento da discussão, ou ainda se ele defender o ponto de vista com sucesso. Né? O ônus da prova recai sempre sobre o protagonista, ou seja, sobre a pessoa que está defendendo aquele ponto de vista, aquela ideia. Um exemplo que eu costumo citar, né, é o seguinte: se um pescador afirmar que pescou uma piranha de 20 quilos, então, a responsabilidade de provar isso é do pescador, não das pessoas que possam questionar a veracidade da afirmação. Né? Assim, o ônus da prova pertence ao protagonista. Por sua vez, o antagonista tem o direito, mas não a obrigação, de solicitar evidências, exemplos, detalhes, referências, né, entre outros. E o protagonista tem tanto o direito quanto a obrigação de fornecer essas informações. Né? Uma vez que ele aceitou participar, né, da discussão crítica, ele se torna obrigado a disponibilizar essas informações para o antagonista. Pessoal, é importante salientar que, se não houver concordância entre todas as partes em relação às regras para uma discussão crítica, não é recomendável prosseguir com o debate, com a discussão, uma vez que provavelmente não alcançaremos, né, a resolução eficaz para as divergências de pontos de vista, vamos dizer assim. A discussão poderá ir com muito mais facilidade para o lado das falácias, das agressões pessoais, enfim. Na fase de argumentação, na próxima fase, o protagonista defende seu ponto inicial e o antagonista questiona esse ponto. Antes de chegar a esta fase, ambos já terão estabelecido, né, consenso em dois aspectos fundamentais: né? A maneira como cada um defenderá sua posição e os critérios que serão utilizados para determinar se o protagonista defendeu seu argumento com sucesso, bem como os critérios, né, para avaliar se o antagonista contestou esse argumento de maneira eficaz. O capítulo não oferece exemplos destes critérios, né, mas imagino que em uma discussão entre pesquisadores, os critérios poderiam incluir, por exemplo, o uso de evidências, de referências, exemplos e teorias ao longo da discussão. As regras, segundo Eimeran e Rotendos, não podem ser discutidas durante a discussão do ponto inicial. Tanto a defesa apresentada pelo protagonista quanto a contestação feita pelo antagonista são temporárias, né? Por exemplo, a defesa do protagonista só se torna definitiva quando o antagonista aceita por completo os argumentos apresentados pelo protagonista. Né? De maneira similar, a contestação do antagonista só se solidifica definitivamente, né, se o protagonista a aceitar por inteiro. Né? Bom, mas quando se deve aceitar ou não? Né? Eis a questão. Se o protagonista defender seu argumento aderindo a todas as regras estabelecidas, o antagonista deve, então, reconhecer e aceitar a argumentação apresentada. Para alcançar o sucesso, né, o protagonista precisa articular, né, eficazmente tanto o conteúdo proposicional de seu argumento quanto a solidez de sua justificação, né, ou refutação. Né? Ou seja, deve apresentar uma defesa robusta, tanto no conteúdo quanto na forma.
Em contrapartida, para ser considerado bem-sucedido durante a discussão, o antagonista deve ser capaz de contestar eficientemente o conteúdo proposicional e ou a solidez das justificativas ou refutações apresentadas. Enfim, como observamos, na etapa inicial da discussão, ambas as partes já terão estabelecido os critérios, para a discussão. Por exemplo, haverá uma relação preliminar de proposições aceitas mutuamente pelos participantes. Esta relação de proposições aceitas mutuamente engloba fatos, normas, valores. Se o debate gira em torno, por exemplo, do aquecimento global, a informação de que os níveis dos oceanos têm aumentado ao longo dos anos pode figurar como um fato, nesta lista de proposições. Um fato concordado tanto pelo protagonista quanto pelo antagonista. Estes elementos, essas proposições, constituem premissas compartilhadas durante a discussão e não devem ser contestadas. Por quê? Porque já foram aceitas, na etapa inicial da discussão. Novas proposições ou premissas podem ser introduzidas na discussão? Podem, contanto ou desde que já exista um acordo sobre os métodos para validar essas premissas ou proposições, o que pode incluir, por exemplo, a consulta a outras fontes. E a etapa final da discussão, do debate? A etapa final é a etapa conclusiva, na qual o protagonista deve, não é pode, deve abdicar de seu ponto de vista caso o antagonista tenha apresentado uma contestação bem-sucedida. Alternativamente, o antagonista deve e não pode retratar-se e abandonar a sua objeção se o protagonista tiver defendido seu argumento com êxito. Uma parte é compelida a abandonar seu argumento ou objeção apenas se a contraparte tiver realizado uma defesa bem-sucedida, aderindo às normas estabelecidas para a discussão. Do contrário, nenhum dos lados é obrigado a fazer retratações, e um novo debate pode ser iniciado, posteriormente. A aplicação, pessoal, fiel e integral das regras para discussões racionais apresentadas por Eimeran e Rotendost não deve ser nada fácil, e talvez seja observada apenas entre profissionais da discussão, quem sabe filósofos muito sofisticados. Porém, acredito que se nos esforçarmos para experimentar a exposição a ao menos algumas dessas regras, quem sabe temperando um pouco com orientações da nossa própria realidade, quem sabe nos aproximemos cada vez mais de discussões de alto nível, discussões saudáveis, construtivas realmente, tanto no dia a dia quanto em espaços mais formais. Espero que tenham gostado dessa síntese do capítulo do livro. Espero também que vocês leiam todo o capítulo, quem sabe todo o livro, e usem algumas dessas orientações no dia a dia. Até a próxima!